Mas as pessoas que eu quero trazer para vocês como entrevistadas, essas sim estão de férias. Começam a voltar agora semana que vem, daí já tem o carnaval, né? Mas semana que vem já tem agendado convidados, tá? Histórias relevantes que fazem, que conversam energeticamente com o projeto, né? Então, tô aguardando ansiosamente que elas cheguem. Não sei aí, mas aqui anda um calor insuportável. Curitiba Sul não é normal. Esse calor que a gente está tendo aqui é em média 30 e poucos graus quase todo dia nas últimas 2 ou 3 semanas, o que faz com que essa pessoa aqui não durma. Quem dera fizesse com que não comesse, mas comer eu continuo comendo, mas dormir não. Então isso justifica minhas olheiras. O que eu quero trazer para vocês hoje? Achei importante trazer. Foi me cobrado, Carla, você tem que ter entrevista, você tem que ter conteúdo, você precisa mostrar alguma coisa. Que eu vim repetindo alguns programas, né? Não por parte da TV, nem nada, mas por parte da equipe mesmo. E por questão de princípios, principalmente meus princípios, o Além do Salto, ele não vai trazer nada que não seja, como é que eu posso falar, energeticamente falando a mesma língua que o Além do Salto fala. O Além do Salto é para trazer histórias de superação, histórias verdadeiras, histórias de amor, histórias de dor, histórias. Não é para propaganda ou qualquer coisa, outra coisa. Não que eu não use propaganda, não que eu não precise de investidor, tá? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo eu precisando dessa propaganda e precisando dos investidores, o Além do Salto é de contexto, o barulho, de contexto mais profundo, né? Então não é qualquer pessoa que eu convido, não é qualquer pessoa que vai vir aqui falar sobre um assunto que eu não concordo, que não seja ético para mim, que não seja referente à essência do Além do Salto. O que é a essência do Além do Salto? Eu já falei anteriormente e eu não canso de repetir porque eu acho isso muito importante, é que a essência do Além do Salto é você trazer para esse momento da vida coisas que já aconteceram com você ou com outras pessoas perto de você que te tiraram de uma depressão, de uma tristeza profunda, de uma decisão errada, de qualquer coisa que você possa dizer, poxa vida, aquela história daquela pessoa, naquele momento, mudou o rumo da minha vida, me trouxe para o norte. E eu tenho muitas pessoas perto de mim que elas são meu norte, né? Minha família é meu norte, por mais bagunçada que seja minha família e a família de todo mundo, sempre é de algum jeito. A minha família é meu norte. Aí eu tive amigos e tenho amigos que são meu norte, que eles não precisam nem falar mais, só de olhar para eles eu sei se eu tô no caminho certo ou não. E tem uns que falam mesmo e não querem nem saber. Meu cachorro que tá aqui roncando é meu norte. Tá muito calor para deixar eles lá fora e eu não tenho coragem, então eles ficam aqui. E o meu Yorkshire, ele ronca. Então, se vocês escutarem um barulho estranho, não é a minha barriga fazendo barulho de fome, é meu cachorro roncando. Voltando. Meu marido é meu norte, eu demorei muito para casar. Eu demorei uma vida para casar. Eu casei com 44 anos, conheci meu marido com 43. Uma história muito rápida. Eu já comentei aqui também, a gente se conheceu pela internet, ele tinha saído de um relacionamento de 17 anos com filhos, morava em Portugal. E a gente acabou se conhecendo um tempo depois, pela internet. Mais um tempo depois eu fui para lá. E a gente se conheceu fisicamente. Mais um tempo depois ele resolveu vir para cá. E a gente tá casado, inclusive, agora. Em uma data, em um horário entre o dia 28 de fevereiro e o dia 1º de março, é o nosso aniversário de casamento, porque eu casei dia 29 de fevereiro, ano bissexto. E trouxe isso como é que a gente chama? Minha mãe casou nessa data,
por um erro do cartório, ela nem sabia, na época ninguém disse para ela que era assim, ela tinha 17 anos. E eu ouvi a vida inteira ela reclamando que meu pai não dava presente ou feliz aniversário de casamento para ela, a não ser nos 4 anos, quando eu tinha o dia 29. E quando eu fui casar, eu escolhi a mesma data, como se fosse aí uma regra, quem sabe alguém da minha família ainda case nessa data. Voltando. Meu marido se tornou o meu norte, principalmente para me lembrar de quem eu sou. Tá? Lembrar, a gente é muito diferente e muito igual ao mesmo tempo. Então, eu me vejo nele e acredito que ele se veja em mim, em muitas coisas boas e muitas coisas ruins, não tão boas assim. São os nortes da nossa vida. E o Além do Salto, eu quero que ele seja um norte para quem estiver em busca desse norte. Não é um norte para todo mundo, porque você precisa estar buscando um caminho, buscando o seu salto, buscando mudar alguma coisa para você parar para assistir um programa, um vídeo de alguém falando uma coisa tão séria, não tem piada, embora eu sempre acabe fazendo umas piadinhas no meio do caminho, mas não é um assunto aleatório, né? É um assunto mais profundo. E cada história que vem aqui ser contada, e algumas que me são contadas, porém não ainda não tiveram a coragem de vir aqui contar para todos vocês, junto comigo aqui, elas são histórias que, de alguma forma, talvez não naquele momento, talvez não ali naquela situação, mas dentro de um contexto da tua vida, elas vão te dizer, vão ser lembradas e você vai pensar, puxa vida, olha aqui, ó, fulano já passou por isso e ele fez assim, ou ela fez assim, então eu posso fazer assim também. Eu posso tirar um ensinamento dessa história, mudar esse ensinamento para caber dentro da minha realidade e fazer diferente, fazer igual, diferente. Então, as histórias que a gente quer contar aqui, elas não são histórias específicas de alguma coisa assim, vamos falar sobre relacionamento, ou sobre empresariado, ou sobre empreendedorismo, ou sobre CLT, ou sobre política, ou sobre qualquer coisa. Elas são histórias. E eu gosto de dizer que essas histórias são os saltos que as pessoas deram na vida. Grandes saltos, né? Que a gente dá na vida e a gente dá saltos desde pequena. Tanto que na maternidade chamam de saltos. Eu não tenho filho, não fui mãe, mas na paternidade chamam dos saltos, né? Que a criança tem um salto no primeiro trimestre, no segundo trimestre, algo assim. Não entrei em saber profundo porque nunca precisei, né? Mas tem esses saltos. Então a gente já vem dando saltos desde bebê, desde que a gente nasce. Talvez até antes, eu tenho essa criança que a gente já deu um salto para estar aqui. Não sei de onde a gente veio, né? Mas a gente já deu um salto para estar dentro do útero, para ser gerado, para nascer e para estar aqui. Né? A gente dá saltos quando a gente começa a falar, andar, comer. A gente dá saltos quando a gente planeja coisas, planeja viagens, mudar de emprego, namorar, deixar de namorar, casar, deixar de casar, ter filhos, adotar. Sempre é um salto. Né? E eu gosto de lembrar que, por mais que a gente não perceba, cada movimento de salto que a gente dá, ele muda o teu norte, ele muda o teu contexto. Se você ia seguir uma linha reta, você vai pegar uma bifurcação e vai fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que você imaginava fazer porque você deu um salto. Quando a gente vai para a escola, é um salto. Então, as mães hoje em dia, elas falam, meu filho não está se adaptando à escola A, B ou C. Imagine o tamanho do salto que foi para essa criança de repente sair do ninho, sair do aconchego, sair do lugar de confiança dentro da casa dele e entrar num lugar onde tem um monte de criança, poucas pessoas para cuidar, não conhece ninguém,
tem que se adaptar. É um grande salto. Aí você vai para a escola, você começa a estudar, daí você não quer parar mais, aí você quer para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, sei lá, para o segundo grau, para fazer uma faculdade. E daí você termina a tua faculdade, e daí? Nem sempre você está trabalhando naquilo que você estuda. Nem sempre você seguiu aquilo que você estuda. Você se forma numa determinada profissão e de repente você para pagar esse estudo, para pagar toda essa formação, você precisou fazer outras coisas, precisou trabalhar em escritório, ser vendedora, vender consórcio, seja lá o que for, né? E daí você tem que chegar e dar um grande salto que é pegar aquele diploma de todo aquele estudo, de todo o esforço que você teve e abrir outra porta, dar outro salto para exercer a profissão que você quis. Tá? No meio disso, você pode conhecer alguém e se apaixonar, casar, ter filho, é outro salto. Conhecer alguém, se apaixonar, perder essa pessoa, é outro salto. Conhecer alguém, casar e separar, é outro salto. Entende o tamanho dos saltos, a quantidade de saltos que a gente dá na vida? Quando você acha que tua vida tá toda certa, que não tem nada para dar errado, que tá tudo ok, acontece alguma coisa. E você tem que lidar com a situação, tem que dar um grande salto. Cuidar de alguém que adoeceu, cuidar dos pais ou dar assessoria para alguém que perdeu alguém é um grande salto. Você tem que largar um pouco do que você está fazendo para fazer algo por alguém. No meio da tua vida, você tá lá bem empregada, ganhando bem, e resolve fazer um concurso, é outro salto. Ou você resolve largar tudo e mudar de profissão, é outro salto. Ou que nem eu, que estou com 57 anos e nunca que imaginei que eu ia estar aqui falando com vocês, nunca que eu imaginei que ia estar aqui conversando com vocês pela câmera. Sempre foi muito difícil para mim esse salto, que é dar a cara para bater, que é estar aqui falando com vocês. Então, eu decidi na pandemia, naquele processo de isolamento, estudar mais aquilo que eu amo de paixão, que é a parte esotérica, que é a parte espiritual, é me aprofundar naquilo que eu gosto. Eu sempre estudei muito, mas estudar aquilo que eu gostava era uma coisa mais que eu ia deixando de lado, ia deixando de lado, ia deixando de lado, porque tinha outras coisas mais importantes. Ali eu achei que sobrava tempo e comecei a estudar. E não parei mais, não parei mais de estudar, não parei mais de querer crescer. Hoje eu levo 2 profissões, 3 profissões. Tenho um escritório de advocacia que eu ainda ajudo a tocar. Ajudo meu marido no Voz e Personalidades, no medida do que eu posso. Tenho Além do Salto, que está aqui falando com você, que é para contar a história. E tenho Além do Ser, que é a minha parte esotérica, mística, espiritual, que é uma das coisas que eu sempre quis fazer. E sempre deixei para depois, sempre achei que podia ser depois, podia ser depois. E o Além do Salto, o Além do Ser, eles nasceram num momento de muita dor, que todo mundo se abalou, todo mundo ficou muito mal e não teve quem ficou bem. Mas para mim ele teve esse presente, que foi deixar eu me deixar fazer as coisas que eu vinha me empurrando com a barriga há muito tempo, deixando para depois. E então esse foi meu último grande salto. Último não, porque com certeza não vai ser o último. Mas foi o último que eu fiz, né? Foi criar essas duas esses 2 projetos. E tem um outro na gaveta que é muito importante, mas eu preciso que esses daqui estejam andando com as próprias pernas para que ele saia da gaveta e se torne um outro salto. Então eu convido vocês aqui a avaliarem assim: ah, mas eu nunca fiz nada, eu não tenho história para contar. Ninguém vai querer saber a minha história, ninguém vai querer saber o que eu tenho para contar. Quer sim, eu quero. As pessoas em volta de você querem. A tua história sempre vai ajudar alguém, sempre.
vai ajudar alguém a sair da depressão, vai ajudar alguém a sair da inanimação, né? De, tipo, não tem nada para fazer, vai ajudar alguém a melhorar como pessoa, vai ajudar alguém a trabalhar no que gosta, vai ajudar alguém. A tua história sempre é importante. Para você, principalmente, porque sem ela não existe você. Você é a tua história. Toda a tua vida é você e toda a tua vida é a tua história. Então não tem como você achar que não é importante a tua história. Do momento que você nasceu, decidiu nascer, até o momento que você não vai estar aqui nesse mundo e vai para o mundo que você acredita, espiritual, o que você acreditar não interessa, é a tua história. É como você lida com a tua história, é como você faz a tua história ser boa para você e para os outros, é como você entende a tua história, é como você participa da tua história, é como você pratica a tua história, é como você ajuda as pessoas em volta, a comunidade em volta de você com a tua história. Eu não tenho roteiro, gente. Eu falo o que eu sinto, o que vem no meu coração e o que eu converso com vocês. O meu roteiro é querer que vocês sintam a história de vocês com o mesmo amor que eu aprendi a sentir a minha, porque não pense que eu sempre admirei minha história, que eu sempre achei nossa, que história linda de vida que eu tenho. Eu fui uma adolescente muito rebelde, questionadora, que achava que toda a história de todo mundo era muito melhor que a minha. Gordinha, fora de forma, que achava que ninguém ia querer ficar comigo porque eu não era padrão de nada. Era cheia de saber, tá? Achava que sabia muito e que não dava nem oportunidade dos outros falarem. Então, por isso se tornou tão importante ouvir história, porque eu aprendi quando eu comecei a ouvir, quando eu deixei as pessoas falarem, quando eu aprendi a ouvir com o coração, aprendi a ouvir de verdade. E é isso que eu quero aqui, que vocês, nos próximos programas, com as histórias das pessoas que virem até aqui contar a história, também aprendam com toda essa energia, com todo esse amor que uma história traz pra gente. Quem quiser falar comigo, meus canais estão todos aqui abertos. Quem quiser contar história, eu adoraria ouvir. Eu adoraria ter a oportunidade de falar com você e a gente sentar ali online ou fisicamente e você contar essa história para mim e para a gente poder contar essa história para o mundo. Eu não gosto, eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer? Eu tenho uma frase comigo que é think big. Eu sempre pensei muito grande. É uma frase não, né? Vamos dizer. Não gosto de pensar pequeno. Então, eu acredito ainda que todo esse movimento que eu estou fazendo, embora esteja sendo gatinhando, é muito pequenininho ainda, ele vai, sim, se tornar um grande movimento de ajuda, um grande movimento de sabedoria, um grande movimento de aprendizado. Porque toda a história que eu escuto, seja de empreendedor, seja de famílias, seja de dor, seja de amor, eu aprendo. E eu acho que quem ouve, aprende. Então eu convido a todos vocês que ainda não ouviram nenhuma história, acessem o canal do YouTube, @Carla Farrapa ou @Além do Salto, e lá tem as histórias que foram contadas no ano passado. Esse projeto saiu do papel em setembro do ano passado. Então ele é muito nenenzinho ainda. Ele tá começando a dar o primeiro salto dele. Então agora ele está falando. Então ele ainda é bebê. Ele tá aí na mamadeira, ele é bebezinho. E tem muitas histórias legais lá. Muitas histórias fascinantes. Que eu falo, nossa, como é que essa pessoa conseguiu e consegue estar aqui na minha frente falando disso com tanta leveza, tranquilidade e amor. E eu só tenho a agradecer
a todo mundo que se dispôs a vir comigo, falar comigo, contar a história, trazer sua história para o mundo. Se você acha que você tem uma história, que todo mundo tem, mas se você quer contar essa história, fala comigo. Eu vou ter todo o prazer de ouvir tua história. E com certeza eu vou aprender muito com a tua história. Porque, por mais que eu já esteja com 57 anos de idade, eu sei que eu preciso ainda aprender muita coisa. E você pode me ensinar. Assim como eu acho que eu posso ensinar muita gente ainda. Além do Salto fica por aqui. Essa é a história do Além do Salto. E a partir da semana que vem a gente vai ter histórias diferentes por aqui. Beijo, beijo. Fiquem bem. Quem quiser contar história, só me chamar.